Começou. Tá feio. Tem que aparecer as 3 caras pretas, depois aparece. Deixa eu casar. Pra parar de já fica tossindo. Eu boto o negócio pra começar, também começa a tossir. É, que coisa. Ah, já, irmã Janete, sempre pontual. primeira a chegar. Sempre. Irmã Janete e irmã Nazira, bem-vindas. Meu celular Minha tá sogra. carregando. Jesus, aleluia. Paz, irmã Janete. Deus abençoe. Comigo da flor da delícia. Tá comigo da flor da delícia. E eu tenho culpa lá, né? Demônio. Cadê o povo? 8 horas. Fala, meu pastor. A paz. Deus abençoe. Saudade, hein, pastorzão? Tu consegue escutar isso? Não. O celular, o vídeo consegue ouvir a música. Mas tu consegue ver eles? Não. Quem tá entrando, É? consigo ver. São 3 pessoas, pastor Antônio, Janete e agora o diácono Ailton. Fala, titio! Meu querido, saudades. Tudo bom? Vê se só escreve só isso. Chegando mais um casal romântico. A gente vê eles? Eliane. Tudo bom? Cadê meu amigo Paulo? Saudade do Paulão. Amém? Vamos começar, já são 8 horas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 8. Vamos começar esse culto, essa reunião, fazendo essa leitura, meditação. Livro de Salmos, capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Já vai chamando os amigos, os familiares, para todo mundo aí se conectar conosco. Késia, Deus abençoe, querida. Bem-vinda, paz. Sandrinha, tudo bom, querida? Dona Marli. Dona Marli deve estar junto com a Sandrinha. Manda um beijo pra Dona Marli. A pastora Tânia tá mandando um beijão, saudade. Tá chegando a hora já da gente se reencontrar, se Deus quiser. Livro de Salmos, capítulo 8. Hoje nós temos um momento especial, teremos um momento de um testemunho, né? Nós temos orado, pedido ao Senhor para Deus fazer, para Deus curar, para Deus responder. E é muito bom quando a gente tem a confirmação, né, da nossa oração, quando Deus nos responde a nossa oração, responde o nosso pedido. Então nós teremos um testemunho aqui de cura, né, um agradecimento ao Deus que cura, ao Deus que faz o impossível. Aleluia. Amém? Pastora Zezinha, paz. Amém. Livro de Salmos, capítulo 8, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Vou voltar aqui o louvor. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é um homem mortal para que se lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo
puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amém? O nome de Deus é admirável, o nome de Deus é poderoso, o nome de Deus faz com que tudo que nós conhecemos como natureza, tudo que existe, tudo que foi criado pelo poder de Deus. Não existe nada no mundo sem que tenha sido criação de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Por isso que Ele é grande, Aleluia. Por isso que Ele é poderoso, por isso que não há outro Deus como o nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui para louvá-lo, por isso que nós estamos aqui para exaltá-lo, por isso que nós estamos aqui para bendizer o seu nome, para dizer que Ele é digno de honra, dizer que Ele é digno de glória, de louvor, de adoração. Ele é digno de toda a nossa adoração. Devemos agradecer a Deus por tudo, devemos dar graças a Deus por tudo, pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva. Caiu aqui. Pela chuva, pelo frio que está fazendo. Não sei se aí está frio. Aqui está frio, está todo mundo aqui agasalhado. Mas devemos agradecer a Deus. Amém. Agradecer a Deus pela sua bondade. Agradecer a Deus pela sua misericórdia. Agradecer a Deus pelo seu amor. Agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz por nós, por mim e por você. Agradecer a Deus porque aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Agradecer porque nós temos livre acesso a Deus. Agradecer porque nós podemos orar e Deus nos ouve. Agradecer porque nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados e Ele nos ouve, Ele nos perdoa. Que privilégio, querido. Que privilégio nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos de intermediários, não precisamos de ninguém para nos conduzir. Nós podemos ter acesso direto ao Pai através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Por isso nós podemos agradecer, por isso nós devemos agradecer por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Você tem motivos para agradecer nessa noite? Você tem motivos para agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família? Esse é o momento de nós orarmos, esse é o momento de nós agradecermos. Eu sei que nós temos muitas petições, eu sei que nós temos muitos pedidos, mas tira esse momento para agradecer. Tira esse momento para reconhecer a grandeza do Senhor. Tira esse momento para reconhecer que sem Deus você não é nada. É verdade, Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos esquecer um pouquinho os nossos problemas, as nossas preocupações, os nossos afazeres. Obrigado, Deus. E adorá-lo e reconhecê-lo. Reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu poder, reconhecer o seu amor. Amém? Vou passar para a pastora Tânia. Ela vai estar nos conduzindo em oração. Depois vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Pastora Tânia. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia já diz em Efésios 1:3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. o qual nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então a Bíblia já declara, nós precisamos tomar posse. E no momento de Deus, na hora certa, a bênção do Senhor, ela chega até nós. E já está declarado, né? Nós somos benditos, bem-aventurados, felizes, né? Porque o Senhor já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Amém? É toda a sorte. É a bênção que nós imaginarmos, Ele já tem conferido a nós. Isso é tremendo, porque a gente passa algumas situações, mas são nessa hora que a gente vai exercitar a nossa fé. Mas em todo momento, nós devemos, como o pastor aqui falou,
ter o nosso coração grato, ter os nossos corações, não palavra de murmuração, que é como feitiçaria, mas palavra de gratidão, palavra de louvor. Aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Engrandecido é o teu nome para sempre. Aleluia! Senhor, nós não sabemos contar os nossos dias. O salmista já diz para que o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor amado, nós não podemos tornar um cabelo nosso branco ou preto, a não ser que a gente queira pintar. Mas quem tem o poder da existência, do tempo, da estação, é o Senhor. Amém. Quem nos dá o fôlego de vida é o Senhor. Nós podemos estar fazendo tantos planos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Deus, e se nós não estivermos conectados contigo, se nós não estivermos entendendo o que tu queres, a gente começa a reclamar. Senhor, mas se nós estivermos, Senhor, andando em comunhão, se nós estivermos num relacionamento com o Senhor, nós vamos começar a entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Ó Senhor maravilhoso, nós queremos nessa noite declarar isso. Nós queremos entender os propósitos, entender os planos, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os seus profetas. Deus maravilhoso, Deus glorioso, ensina-nos a entender, ensina-nos, Senhor, a termos gratidão nos nossos lábios, porque o que o Senhor permite é para nos trazer crescimento, é para nos ensinar, é para nos adestrar, é para nos fazer, Senhor, pessoas melhores, Senhor. Pai Santo, muito obrigado pelo fôlego de vida, pela saúde, Senhor amado, pelas portas abertas, pelo alimento de cada dia. Pai, em nome de Jesus, pela roupa que nós temos, Senhor, nós temos com que nos alimentar, nós temos com que vestir, nós temos o nosso calçado, nós temos um teto para nos abrigar, temos famílias, temos amigos, Senhor, Tu tem nos dado. E pode ser que tenha aquele que diga, eu não tenho nada disso, mas pode ser só por um tempo. Ou tudo tem uma causa, tudo tem um princípio. Porque você perdeu todos os seus entes queridos? Porque ninguém mais está com você? Porque você nesse momento está passando esse momento, pode estar passando um momento de escassez, mas tudo tem um tempo. O deserto não dura para sempre. E mesmo quando Deus passou com o povo no deserto, Ele estava ensinando uma lição. Ah, Senhor amado, nos ensina a ser grato, nos ensina a olhar a provação, Senhor, como um tempo de aprendizado, um tempo, Senhor, de estarmos mais perto de Ti para aprender. Ó Senhor maravilhoso, Senhor maravilhoso, os Teus servos profetas, os Teus servos discípulos, os primeiros pais da igreja, passaram por tantas situações, passaram por tantas perdas, passaram, Senhor amado, por açoites, por pedradas, Senhor amado, foram dizimadas suas famílias, mas eles glorificavam a Deus, mas eles bendiziam o seu nome, mas eles falavam até na hora da morte, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, eu vou morrer, mas não vou negar o meu amado Senhor, que sempre foi bom para comigo. Senhor, então nos ensina a ser grato, nos ensina a ter um coração grato, porque o Senhor está fazendo grandes coisas. Senhor amado, até aqueles irmãos que estão nesse momento passando um momento tão difícil, de perda, Senhor amado, de provação na sua saúde, de um diagnóstico, Senhor, difícil, terrível, mas que eles possam dar graça, que eles possam, Senhor amado, saber que o Senhor é poderoso para curar. Amém. Se não for o tempo deles, o Senhor vai curar. Senhor, que possamos falar como Jó, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nos ensina a adorar mesmo em meio à provação, nos ensina a adorar mesmo em meio à provação.
Jesus, o Senhor não desistiu da cruz por amor de nós. O Senhor não desistiu da cruz, do sofrimento, do martírio do Calvário, da vergonha do Calvário, por amor de nós. O Senhor foi até o fim, exposto, nu, chicoteado, cuspido. Oh, meu Deus, mas o Senhor foi até o fim por amor, Senhor, por amor. Então que nós possamos, Senhor, ser servos amorosos. Senhor amado, bendizer o seu nome em todo tempo, adorar o seu nome em todo tempo, porque grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor fará, porque tu és o Deus de amor, o Deus consolador. Só tu podes, Senhor, consolar os corações, só tu podes, ó Pai. Mas nessa hora nós queremos agradecer, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Hoje é uma noite, Senhor amado, em que a presença do Senhor mais uma vez será derramada. Amém. Mais uma vez o Senhor entrará nos lares, mais uma vez o Senhor tocará em famílias, tocará em pessoas, em hospitais, aonde quer que elas estejam. Mais uma noite a tua palavra será liberada. Amém. Pela boca do teu servo, pastor Daniel, e a tua palavra cumprirá aquilo para o qual ela foi designada. Amém. Pessoas serão sacudidas, pessoas serão libertas, pessoas se despertarão, pessoas, Senhor amado, terão um desejo maior pela tua presença, pelo relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, por isso te adoramos, por isso te agradecemos, por isso declaramos diante dos céus, Senhor, os nossos corações são gratos a Ti, gratos a Ti, pela Tua bondade, pelo que Tu és, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor com essa canção, dizendo que Ele é digno, dizendo que Ele é grande, que Ele é digno de glória. Vamos declarar isso? Digno de glória. Você pode declarar essa canção? E honra. Declare que Ele é digno. Levantamos nossas mãos para o teu nome, o único nome que é digno de honra e glória, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Ele ainda faz maravilhas, Ele ainda opera em nosso meio, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não há outro, Aleluia. Não há outro igual a Ti. Digno de glória, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu tens realizado em nossa vida, Deus. Nós declaramos que não há outro digno de merecer todo louvor, toda honra, toda glória. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, exalte esse nome com todas as suas forças, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não há outro igual
ti. Sim, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro Deus, querido, como o nosso Deus. Digno de honra, digno de glória, de todo louvor, de toda adoração. Não há outro igual a Ele. Aleluia. Eu falei que nós teríamos um testemunho. Aleluia. Digno de adoração. Como é gostoso adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nosso irmão Josemar está conosco. Ele quer agradecer. Ele quer dar um testemunho de adoração. Deixa eu tirar aqui a música. Ele quer dar um testemunho de agradecimento. Nós vamos passar aqui para ele. Depois nós vamos continuar adorando ao Senhor com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Irmão Josemar. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, pastor Daniel. Barbudo. Tava maior, agora ficou menor. Barba de profeta. A Tânia tá falando que é barba de profeta. Eu recebo pela fé. E é muito bom estar aqui, né? Glória a Deus. Foi um momento assim difícil, né? Um momento de muita oração, de muito choro. E quando o Daniel me chamou hoje aqui, logo de manhã, né, que a gente acordou, o Daniel estava conversando com a Tânia, e o Daniel falou assim, vem dar o testemunho. Né? E a princípio eu disse não, mas aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu hoje de manhã, assim que eu despertei. Eu estava deitado na cama, mas estava acordado. E é engraçado como o nosso inimigo ele é sujo, né? Ele falou assim, você não tem nada que agradecer. Aí eu falei assim, que isso? Como não tem nada a agradecer? Aí comecei a me lembrar da minha infância, né? De quantas vezes Deus me livrou da morte. Mesmo quando eu era assim, eu me lembro de coisas que aconteceram comigo quando eu era pequeno, lá em Pernambuco, né? De onde eu vim, né? De Deus me livrar de morrer afogado, mesmo pequenininho. Mesmo pequenininho, com idade de 4, 5 anos, né, que a gente praticamente vivia na rua direto, né, casa da minha mãe, que minha mãe trabalhava e deixava os filhos, né, com a minha irmã mais velha, mas criança é fogo, né, sempre sai, né, fazer uma coisa ou outra, né. E eu me lembro uma vez que estava eu e meu irmão mais novo, né, a gente foi tomar banho numa casa que tinha uma piscina, né, não estava só, estava eu, ele, meu irmão mais novo, mas alguns coleguinhas, não lembro, provavelmente eram meus primos. E quando eu mergulhei assim, e a piscina tinha um negócio que a gente tinha que passar por debaixo. Não sei se eu fiquei preso ali, comecei a ficar desesperado, né? E Deus me livrou da morte ali, porque eu sei que foi Deus que me livrou da morte de ter morrido afogado naquela piscina, porque eu tinha 5 aninhos, 4 aninhos. E Deus me livrou, começou a me lembrar de vários fatos, né? De morrer afogado, né? De morrer numa enchente lá em Pernambuco, ainda muito novinho, de 5, 6 aninhos, vendendo coxinha na rua, né? Umas dessas coisas assim que me lembro, né? E aí quis sair para vender as coxinhas por causa do meu tio, né, tal. E Deus começou a me fazer me lembrar de tudo isso, de quantos livramentos Ele vinha me dando, né, desde a chegar nessa idade, né, de 50 anos, né. E me lembro uma vez também que eu quase morri a tiro, né, ia morrer enganado. Né, o rapaz chegou por trás, chegou a apontar a pistola assim na minha cabeça para me matar, mas quando eu olhei direito, ele falou assim, rapaz, pensava que fosse fulano que eu estava procurando, né, eu tinha 14 para 15 anos nessa época. E quando me veio isso, né, eu falei assim, você não tem motivo de agradecer, né, você não tem motivo para louvar a Deus. Eu me lembrei de todos os livramentos que Deus tinha me dado até chegar nessa idade de 50 anos. Então quando o Daniel me chamou, isso foi de Deus, foi profético, né, não foi uma coisa assim à toa, né, porque eu tenho que agradecer a Deus pelo livramento de morte que Ele me deu, né, de ter pegado a Covid-19, né,
Tem 3 meses já que eu estou em casa, e logo depois que eu fiquei em casa, 2 semanas depois que eu fui afastado pela empresa, eu comecei a me sentir incomodado, né? Não com falta de ar, mas comecei a me sentir muito cansado, mas não sentia assim tanta falta de ar, né? E você começa logo a ficar com medo, né? E eu fui no médico, né? A doutora tirou chapa do meu pulmão, falou assim, você está com 2 fraquinhas no pulmão, né? A gente não sabe se é Covid-19 ou se não é, né? Porque eles não estavam testando ninguém, né? E fazer um teste hoje para Covid, irmão, custa R$520 particular, né? E a gente não tem esse dinheiro, né? E a gente começou a orar, né? Falei com a minha cunhada Tânia, né? Tânia falou com a Janete, né? Falou com meus cunhados, e a gente começou o processo de oração, né? De orar, de chorar diante de Deus para que Deus tivesse misericórdia, né? E começou esse processo, mano. Vem aqui para cima, aqui pro terraço, onde a gente tá, né? E lê a Bíblia, e ora e chora e pede misericórdia a Deus. É verdade. E Deus é aquele que ouve a nossa oração, amém? Deus é aquele que nos responde, né? Eu gosto muito do Salmo 50, que ele diz assim, né? Eu vou ler o Salmo 103, o Salmo 50 tem uma coisa que eu vi o pastor pregar, e às vezes você lê a Bíblia assim, muitas vezes você não consegue gravar, né, tudo, né? E quando o pastor leu essa palavra, eu fui e gravei. Ela diz assim, ó, Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E eu comecei a invocar Deus, irmão. Comecei a clamar, comecei a chorar, dobrar o joelho, falar, Senhor, misericórdia, Deus, misericórdia, misericórdia. Eu falava para Deus assim, pô, Deus, eu já passei por todas as fases, né? Eu fui filho, eu fui neto, agora eu sou pai, eu quero ser avô, né? Eu quero ser sogro. Senhor, eu não quero parar na metade do caminho, eu não quero só ficar como pai, eu quero ver meus netos nascer, né? Eu quero ver minha filha casar, né? Eu quero conhecer meu genro, né? Eu quero ver meus netos. E eu comecei a chorar Deus diante de Deus, irmão. Comecei a clamar. E já são mais de 3 meses, né? Eu fui no médico, a doutora falou assim, mas se você teve, foi embora, né? Então, eu creio que eu tive, né? Só que ela não evoluiu, né? Ela não evoluiu para um quadro mais grave, né? E eu louvo a Deus por isso, né, irmão? Louvo a Deus porque a gente chorou muito, né? Chorou muito na presença de Deus. Eu sei que os irmãos oraram por mim, eu quero agradecer a todos, né? Por ter se lembrado de mim nas orações, né? Por ter clamado pela minha vida. Foram momentos, aquelas coisas na mente. E uma coisa também que não é só tipo assim, a doença, né? É uma coisa espiritual que fica na tua mente direto. A Taninha tá me lembrando aqui agora, e realmente fica uma coisa assim, uma opressão na tua mente, que é uma coisa assim diabólica, irmão. Não é uma coisa só de você ficar doente. Ah, tá doente. A pressão psicológica. É uma pressão psicológica muito grande, né? E é Deus, entendeu? E é Deus. E foi nisso que eu fiz, né? Eu orei, clamei, e Deus é misericordioso e bondoso, né? Mesmo se a gente merecer, né? Deus ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor, teve misericórdia de mim, né? Eu estou bem melhor, né? Estou melhor, graças a Deus. Tenho orado para Deus para não ficar com sequela nenhuma, né? Porque todas as pessoas que a gente ouve falar que tem a doença, ele acaba ficando com sequela, né? No pulmão. Mas eu tenho orado a Deus para eu não ficar com essa sequela, né? Para o meu pulmão voltar ao normal, né? Eu não estou com dificuldade nenhuma de respirar, entendeu? Sinto cansaço, né? Sinto um cansaço ainda quando subo a escada, né? E essa é a sequela. Mas eu tenho orado a Deus para essa sequela ir embora, né? Meu pulmão voltar ao normal, em nome de Jesus. Amém, irmão? Obrigado, Daniel, pastor Daniel, pelo poder dar esse testemunho, né? E Deus seja louvado por isso, irmãos. Obrigado a todos que oraram. Minha sogra, obrigado. Uma senhora, beijo. Glória a Deus. Você pode declarar mais uma vez? Nome exaltar, digno de glória. Ele é digno, não é? O Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje. O Deus que ouve a oração, que ouvia a oração no passado e atendia, respondia com poder, é o Deus que ainda faz, é o Deus que responde, é o Deus que cura, é o Deus que faz maravilhas. Por isso que não há outro Deus como o nosso Deus. Por isso que não há outro Deus digno de louvor, digno de glória. Você pode declarar essa canção mais uma vez? Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro, querido.
não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não existe nada impossível para Ele. Não existe coisa demasiadamente difícil para Ele. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o mover de Deus, Amém. O querer de Deus, o haja de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Igual a ti. Aleluia. Aleluia. Não há outro, querido. O Deus que age, o Deus que vê, o Deus que socorre, o Deus que se levanta, o Deus que se inclina para ouvir a nossa voz. Amém, Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia. 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 Tu és digno. Aleluia. Só para Salmo 103 para o pessoal ali depois, tá? O presbítero Josimar está pedindo para deixar para meditação da igreja Salmo 103. Salmo 103, para você meditar. Né? Foi um texto que Deus falou muito ao coração dele. Amém. E com certeza vai falar aos nossos corações. Amém. Também. A gente vai deixar os avisos para o final, para não sair desse clima. Abra sua Bíblia, querido, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 1. O primeiro Aleluia. foi o último a ser escrito, mas o primeiro a ser colocado no Novo Testamento. Amém? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Se fôssemos dar um tema para essa mensagem, seria promessas impossíveis para pessoas improváveis. Talvez você se identifique com alguma delas, como eu me identifico com alguns. Aleluia. Por que promessas impossíveis, pastor? Porque nem toda promessa é impossível, não é verdade? Tem promessas que até nós fazemos e recebemos que não é impossível. Nós podemos prometer e cumprir. Mas tem promessas na nossa vida, algumas, principalmente as que Deus faz, que aos olhos humanos são impossíveis. Que as pessoas olham e falam, não dá para fazer. Não é possível. Mas o Deus que prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Amém, Deus. Se Deus prometeu que Ele vai curar, Ele vai curar. Amém. Se Deus prometeu que Ele vai trazer lá do mundo, mas está no mundo, está todo errado. Se Deus disse que vai trazer, Ele vai trazer. Haja o que houver. Se Deus prometeu que Ele vai dar a bênção, que Ele vai dar a vitória, que Ele vai abrir a porta, querido, descanse. Ele vai fazer. Deus, Ele tem as formas dEle, os métodos dEle agir. Mas uma coisa a gente pode dizer, as promessas de Deus se cumprem. Toda promessa que Deus faz, elas se cumprem. Deus não falhou em nenhum momento com ninguém nesses praticamente 6.000 anos de história da civilização humana. Nós podemos dizer que nenhuma das promessas de Deus falhou. Que todas as palavras se cumpriram. Nenhuma palavra caiu por terra sem que tivesse se cumprido. Amém? Glória a Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Mensagem de semana passada, né? Quem está ligado. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá.
E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon. Salmon gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e a Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E da deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aqui. Por que eu fiz questão de ler toda essa genealogia? O livro, aqui no versículo 1, começa dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Muitas vezes a história da nossa vida as pessoas veem assim. Acham que é tudo muito simples, muito prático. Não, Jesus veio de Davi e Davi veio de Abraão. Não, Deus curou o irmão Josimar, ele ficou doente, ele orou e Deus curou. Estava doente e Deus curou. O irmão precisava de uma porta de emprego. Deus deu a porta de emprego, ele orou e Deus deu a porta de emprego. Mas não é assim que as coisas acontecem. Tudo na nossa vida existe um processo. Tudo na nossa vida tem um caminhar. Deus, ele trabalha na nossa vida de acordo com como as coisas vão acontecendo, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa oração. Amém, Deus. Tudo tem um processo. E na vida de Jesus não foi diferente. Nessa história aqui começa lá em Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa a Abraão, diz que ele será pai de multidões. E Abraão, ele crê nessa promessa. Até aí tudo bem, tudo ótimo. Não é porque a gente lê aqui no versículo 1, Jesus filho de Davi, filho de Abraão. Mas não foi simples assim. Todos tendo os seus filhos, todos tendo as suas gerações, tudo muito bonitinho, e foi lá. Não foi assim. Houve um processo. Houve um caminho a ser percorrido. Deus, ele chama Abraão. Abraão já era um homem idoso e casado com uma mulher, além de estéril, também idosa. Então a gente vê já a primeira impossibilidade. Talvez você também já tenha recebido uma palavra de Deus e que você olha e diz: é impossível. Deus deve ter se enganado, Deus deve ter errado de CPF, errado o CEP, o endereço aqui, porque eu não posso receber essa promessa. Esse emprego é para mim? Não pode. Deus deve ter enganado, eu não estudei. Como é que Deus vai abrir uma porta dessa de emprego para mim? Eu não tenho estudo, eu não tenho nível superior. O que aconteceu? Mas Abraão, ele creu. Diferente do que talvez muitos fariam, Abraão, ele creu na promessa. Abraão, em vez de olhar para as impossibilidades dele, Abraão, em vez de olhar para aquilo que limitava ele olhou para Deus. Ele recebeu aquela palavra, ele recebeu aquela promessa e guardou no coração. E nós sabemos qual foi a história de Abraão. Abraão foi pai já numa velhice que, humanamente,
podemos dizer que seria impossível. Um homem naquela idade sendo casado com uma mulher, e para completar, além das limitações de Abraão, tinha as limitações de Sara também. Sara, além de idosa, era estéril. Interessante que eu estou me lembrando aqui, tem um momento da vida de Abraão que ele já tinha recebido essa palavra, só que essa promessa não se cumpriu na vida dele, e ele ora pela vida de um rei que não poderia ter filhos. E através da oração de Abraão, que não tinha filhos, esse rei é abençoado, e na casa dele as mulheres começam a gerar. As mulheres naquela cidade, naquele lugar, eram estéreis. E Deus usa a vida de Abraão, casado com uma mulher estéril, para abençoar a vida de uma outra pessoa, de uma outra família. Então, querido, não se preocupe se Deus começar a te usar para pessoas, para abençoar pessoas com coisas que nem você ainda recebeu. É verdade. Não se preocupe, porque Deus não depende da sua história, daquilo que acontece com você, para abençoar a vida de outras pessoas. Deus, Ele é Deus. E Ele tem um tempo na vida de cada um. Né? E Ele tem um tempo e um propósito na vida de cada um. Amém. E aí também Ele faz isso para nos provar. Porque talvez qual seria a tendência de Abraão? Ah, não, eu também não tenho filho, eu vou orar para ele ter filho. Não, vai ficar também sem ter filho. Às vezes o egoísmo fala mais alto. Ah, para que eu vou orar para Deus abrir uma porta de emprego para o meu irmão se eu também estou desempregado? Por que eu vou orar para o fulano ser abençoado com um carro se eu não ando de carro, se eu estou andando de ônibus? Mas quem disse que para o irmão ser abençoado você também precisa ser? Que você precisa ter a mesma bênção que ele tem. Você não sabe o que Deus tem para a vida dela. Como você nem sabe, talvez, o que Deus tem para a sua vida. Então Abraão ele não olha para nada disso, ele crê nas promessas de Deus, ele se torna canal de bênção na vida de outras pessoas. E o que acontece? Nasce Isaac. A promessa se cumpre. Então Deus ele mostra mais uma vez que Ele é fiel, que Ele não se engana. E Deus ele não brinca com os nossos sentimentos. Deus ele não brinca com aquilo que nós ansiamos, com aquilo que nós desejamos. Se Ele nos promete, Ele vai cumprir. E como a pastora Tânia falou, mas Ele tem um tempo dele. Existe um tempo de Deus. Eclesiastes vai falar que existe um tempo de Deus para todo propósito debaixo da terra. Amém, Deus. Talvez algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida, como também muitas coisas não aconteceram na minha vida. E Isaac é uma prova disso, porque Isaac ele cresce, ele nasce, vamos dizer assim, em um ambiente de milagres. Todas as vezes que os pais dele sentam com ele, filho, papai e mamãe vai contar como você nasceu. E papai orou, e mamãe orou, e a gente esperou em Deus, e Deus fez uma promessa, Deus me tirou da tenda, mandou eu olhar para as estrelas do céu, mandou eu olhar para as areias do mar, e depois o Fernandinho lá no Brasil, no Rio de Janeiro, vai fazer uma música que todo mundo vai cantar. Abraão contando isso para Isaac. E eu imagino Isaac como qualquer criança, olhando maravilhado, caramba! Pai, Deus fez isso, meu filho. Deus faz isso, Deus ouve a oração, meu filho. E Isaac, ele cresceu aprendendo aquilo. Deus ouve a oração. Aleluia. Deus é fiel. Para Deus não há impossível. E o que acontece? Isaac cresce, Isaac se casa. E o que acontece? A esposa de Isaac também é estéril. Rebeca, linda, bonitona, carinhosa, fazia uma lasanha incrível, mas também era estéril. E o que Isaac faz? Começa a orar. Deus tem uma palavra na minha vida. Senhor, tem uma palavra na minha vida. Senhor, eu não aceito viver isso. Eu não aceito viver essa dificuldade. Eu não aceito viver essa situação. Deus, tu tem uma palavra na minha vida. E a Bíblia diz que Isaac ora por 20 anos. Você já orou por uma bênção, por uma promessa, por 20 anos? Isaac orou. 20 anos Isaac orando, e buscando, e esperando em Deus, para que Deus cumprisse, para que Deus mostrasse, para que Deus revelasse. Será que há algum problema? Será que há algum pecado? O que está acontecendo? E Isaac ele ora e começa a clamar e começa a pedir. E depois de 20 anos, Deus atende a oração. E nascem os filhos de Isaac. E a oração foi tão forte, foi tão tremenda, que nascem gêmeos, Jacó e Esaú.
2 filhos, resultado da oração. 2 filhos, resultado da busca. 2 filhos, resultado da promessa. O problema, meu querido, não é o tempo que a promessa demora para se cumprir. A questão é que ela vai se cumprir. Deus, ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Amém. E como nós lemos, né? Abraão tem Isaac e Isaac tem Jacó. Jacó, não vou entrar em muitos detalhes, a gente falou no último culto, na última pregação, tudo que aconteceu na vida de Jacó. Né? Jacó tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E as promessas se cumprem, no caso, no 4º filho de Judá, né? Judá, filho de Jacó. E as promessas vão seguindo, como a gente leu aqui no texto, deixa eu voltar aqui, né? Depois de Judá, né? Gerou a Tamar, Pérez e Arão, Aminadab, e depois teve Arão, gerou Aminadab, e chega na história de Salmão. Salmão era um guerreiro, um dos soldados, naquele período ali que lutou com Josué, né? Para derrubar as muralhas de Jericó. E o que acontece? Né? Jericó é destruída, e daquela cidade toda, Jericó era uma das maiores cidades que haviam naquela época. As muralhas de Jericó eram 9 metros de altura por 6 de largura. Nos dias de hoje já é uma construção grande. Naquela época era uma coisa indestrutível. E de toda aquela cidade, uma cidade gigantesca, Deus preserva uma família. A família de Raabe. E o que acontece com Raabe? Raabe, nós sabemos que ela era uma meretriz, era uma prostituta, que ela deu acolhida ali para os soldados, para os espias, né? Enquanto os espias estavam ali para sondar a terra, e por causa disso a família dela foi preservada. E o que Deus faz? Deus preserva a vida de Raabe, de sua família, e Raabe entra na história de Israel, fazendo parte da genealogia de Jesus. Interessante que em nenhum momento a Bíblia esconde ou omite o passado de Raabe. Talvez você tenha também um passado, talvez não igual ao de Raabe, mas um passado que você não gosta, que te incomode, que te traga vergonha, que você não tenha do que se orgulhar. Mas eu tenho uma novidade para você. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o seu futuro. Amém. E muitas vezes o diabo se levanta para tentar nos lembrar do nosso passado. Ele vem tentar nos acusar. Mas você fez, mas você era, mas você fazia, mas o seu nome era esse, o seu apelido era aquele, a sua história era essa. Mas Jesus morreu na cruz, querido, para apagar o nosso passado. O nosso passado não pode mais trazer nenhuma influência para nós. Amém. E sempre que o diabo, essa frase é antiga, sempre que o diabo tenta nos lembrar do nosso passado, é só a gente lembrar do futuro dele. Aleluia. Que é no lago de fogo. E Raabe, ela se casa com Salmão, e ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela vem ser, no caso, bisavó do rei Davi. Interessante, se você prestou atenção aqui, quando nós lemos, né, a gente leu a história de vários reis, né, mas o único mencionado como rei foi Davi, o rei Davi. Não existe na história de Israel um rei mais celebrado, mais querido, mais admirado como Davi. Davi, um jovem pastor de ovelhas, que antes de matar Golias já havia matado um urso e um leão, porque ele se preocupava com as ovelhas de seu pai. Um jovem que, quando falavam dele, falavam com admiração. Um jovem sério, temente a Deus, sisudo em palavras, e o Senhor é com ele. Esse era o testemunho que tinham da vida de Davi. E Davi ali, um jovem humilde, quando ele se vê ali numa oportunidade de enfrentar talvez o maior desafio de sua vida, chamado Golias, um guerreiro experiente com 2,96 metros de altura. Já pensou?
E Davi escuta Golias afrontando o povo de Deus. E Davi não aceita aquela afronta. E ele fala, eu vou enfrentar o Golias, eu vou enfrentar o gigante. E você conhece a história, Davi enfrenta Golias, Davi vence, e Davi se torna o queridinho de Israel. Saul, ele pega Davi, praticamente adota Davi. Davi tem a vida totalmente mudada, vai morar no palácio, se torna um dos soldados do rei, até que o rei se levanta contra Davi. Davi precisa fugir, mas depois Deus faz todo ali um mover na história e Davi é levantado rei de Israel. Amém. Pessoas improváveis, promessas impossíveis para pessoas improváveis. Eu imagino que Davi às vezes se olhava assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu era um pastor de ovelhas, eu era uma pessoa simples do povo, e agora eu estou aqui, rei de Israel. Porque Deus, querido, não brinca com as suas promessas. Amém. As promessas de Deus, elas se cumprem. As promessas de Deus, elas vão te alcançar aí onde você está. Amém. Aí em Guadalupe, aí no Recreio, aí em Anchieta, Aleluia. aí em Bento Ribeiro, aqui em Jacarepaguá. É verdade. Deuteronômio capítulo 28 diz que as promessas e as bênçãos de Deus vão nos perseguir até nos alcançar. Você não precisa correr atrás de bênção. Eu vou ali correr atrás de uma bênção. Não precisa. A bênção, ela corre atrás de você. Aleluia. Basta você se manter na posição. Basta você se manter onde Deus quer que você esteja. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. A gente acha que a promessa está demorando demais. A gente acha que as coisas não estão dando certo e a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda. E preste atenção nisso, querido. Toda vez que o homem tentou ajudar Deus, ele só atrapalhou. Toda vez que o homem tentou se colocar no papel de Deus, ele só fez coisa errada. Lembra Abraão com Sara e Agar? Até hoje está tendo briga por causa disso. Até hoje está tendo guerra por causa disso. Deus da morte a sangue. Então não tente se envolver, não tente fazer aquilo que é papel de Deus fazer. Faça o seu papel. Qual é o meu papel, pastor? É crer, é obedecer, é seguir aquilo que Deus mandou você fazer, é buscar força em Deus. Porque, como eu falei, às vezes nós lemos e nós temos a tendência de romantizar tudo. Foi tudo bonito. A gente tem a tendência de, às vezes, parar no versículo 1. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A gente quer simplificar. Não, foi assim. Jesus veio de Davi, Davi veio de Abraão. Abraão veio de Adão, Adão veio de Deus. Pronto, não. Teve toda uma trajetória. Teve todo um caminho a ser percorrido. E muitas vezes, algumas vitórias, nós não alcançamos porque nós não queremos percorrer esse caminho. Nós não queremos trilhar o caminho que Deus colocou para nós percorrermos. Mas nós precisamos percorrer um caminho. Existe um caminho a ser percorrido. Existe uma trajetória a se percorrer. Continuando a história, Davi, ele gera a Salomão. Mas como assim Salomão? A gente sabe da história de Davi e de Betseba. Betseba ela era mulher de Urias, um dos soldados de Davi. E Davi, ele está um dia na sacada, num tempo que os reis iam para a guerra, e ele vê Betseba tomando banho. Me ajuda aqui também. Ele vê Betseba tomando banho, e ali se envolve e tal, e chama Betseba para o quarto dele, e tal, e deita com Betseba. Betseba fica grávida e ele fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? E ele arma toda uma trama para fazer com que o marido dela ficasse em casa com ela, só que ele não fica. Então Davi pensa, eu vou mandar matar Urias. Olha que complicação. Talvez se Davi fosse julgado hoje em dia nas nossas leis, seria um crime triplamente qualificado. Motivo torpe, requinte de crueldade, Premeditação. e premeditado. Olha quanta coisa. E quem fez isso? Foi Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Talvez se a Bíblia não estivesse relatando essa história, nós nunca iríamos imaginar que Davi fez isso. Não, Davi, que faz músicas tão lindas, que faz composições, salmos tão lindos, é Davi. Por isso que só Deus sonda os corações. Por isso que só Deus, ele sabe realmente o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração. Então Davi, o que é que ele faz? Ele manda matar Urias. Urias morre, né, lá na batalha por um planejamento lá de Davi junto com Joabe. Só que a mulher ainda continua grávida. E a criança nasce, só que não resiste, a criança morre. Só que aí Davi, ele se casa com Betseba. E depois disso, Betseba dá luz a Salomão. Uma criança que talvez não era para ter nascido. Uma criança que nasceu em um lar ali, em um ambiente, de certa forma, com conflitos. Né? Davi, ele teve 20 filhos. 19 homens e uma mulher. Então olha quantos na disputa para se tornar rei, para suceder o pai no trono. Mas quando Deus libera uma palavra, querido, até atitudes nossas erradas, elas não têm o poder de limitar o poder e a promessa de Deus na nossa vida. Até atitudes nossas que nós erramos, até situações que nós permitimos que aconteçam, ela não consegue deter a palavra e o poder de Deus. E Salomão, ele cresce, e Salomão, ele se torna um rei de Israel. E a gente pensa, então tudo deu certo, a partir daí foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Não. Há várias outras histórias aqui, não vai dar tempo da gente falar de todas, mas a gente pode situar aqui depois a história do rei Ezequias. Né? Nós conhecemos a história de Ezequias. Ezequias está muito bem, né, na sua casa, tudo muito feliz no palácio, e ele recebe a visita do profeta. Quem não quer receber uma visita de um profeta, de um homem de Deus? Que bom receber um profeta, receber uma palavra, e Deus vai falar comigo, e vai ser uma bênção. Só que o profeta não tinha uma palavra muito agradável. O profeta fala para o rei: põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. E o rei toma aquele choque. Meu Deus, eu vou morrer, mas eu não estou pronto. Eu não estou preparado, não. E diz o texto que Ezequias chora na presença de Deus e pede a Deus misericórdia. E no mesmo momento Deus manda o profeta voltar. O profeta já estava indo lá no pátio, indo para casa, indo embora. E Deus manda o profeta voltar e fala: volta lá então. E diz que ele vai ter mais 15 anos de vida. E o profeta volta e diz que o rei vai ter mais 15 anos. E o rei fica todo feliz, fica todo alegre. Sendo que nesse período de 15 anos, esse rei, Ezequias, tem um filho chamado Manassés. E Manassés, segundo a Bíblia, foi o rei mais perverso da história de Israel. O pior rei que Israel já poderia ter tido. O que essa história nos ensina? Querido, os planos de Deus sempre são os melhores. Os projetos de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida, mesmo que seja uma situação difícil. Ezequias não queria morrer, mas ele recebeu essa palavra. E ele tem esse filho se torna um rei perverso. Então a gente pensa, então agora o rei foi perverso, e Deus vai pesar a mão, vai se vingar e vai acabar com tudo. Não. Havia uma promessa. Lembra da promessa feita a Abraão? Havia uma promessa, havia uma palavra. A promessa iria se cumprir. Independente da circunstância, independente das lutas, a promessa iria se cumprir. Jesus ainda não havia nascido. E o que acontece no decorrer da história? Esse rei Manassés, ele é preso, ele é detido, só que mesmo assim, nos seus últimos momentos, ele recorre a Deus, ele se arrepende, ele pede perdão pelos seus pecados, mas o pastor só está falando que ele era um rei muito mau e muito perverso, e era mesmo, a ponto de sacrificar os próprios filhos aos demônios. Você tem noção disso?
Um rei pegar o próprio filho e matar e sacrificar demônios? Manassés fez isso. Por isso, querido, não existe nada que você faça que vai surpreender ou fazer com que Deus desista de você. Às vezes você pode pensar, mas eu pequei, eu errei, eu fiz tanta coisa errada, Deus não vai me perdoar. Não, querido, nunca pense assim. Deus, ele te ama. E Deus, ele não se surpreende nem se assusta com os meus e os seus pecados. Deus sabe o pecado que você vai cometer semana que vem. Deus sabe o pecado que você vai cometer no mês que vem. E mesmo assim ele te ama. E mesmo assim ele morreu na cruz por você. Eu li uma frase hoje muito interessante. A religião diz, a pessoa, né, ela, ai meu Deus, eu pequei, preciso fugir, preciso me esconder, pequei, Deus não vai me perdoar. Mas o Evangelho de Jesus diz, eu pequei, preciso conversar com meu Pai. A religião diz, pequei, Deus vai ficar irado comigo, Deus vai se zangar, Deus vai me castigar. Mas o Evangelho de Jesus diz, pequei, preciso falar com meu Pai urgente, preciso confessar o meu pecado, porque eu sei que Ele vai me perdoar. Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos o nosso Pai, nós não temos medo e nem vergonha de confessar os nossos pecados. Porque na Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele é poderoso. Deus, ele não é poderoso só porque ele cura, só porque ele faz milagres. Deus, ele é poderoso porque ele é o único que tem o poder para nos perdoar os pecados. E para completar, além de toda essa complicação com esses reis, ainda tem uma deportação. Todo o povo de Israel é deportado para a Babilônia. Eles passam 70 anos no cativeiro na Babilônia. E a gente pensa, caramba, agora acabou, eles saíram da sua terra, foram para outro lugar. Mas a promessa de Deus, querido, não se limita a limites, a lugares, a partes geográficas. Mesmo lá na Babilônia, a promessa de Deus continuou valendo. Mesmo lá, longe, no cativeiro, longe de tudo, longe da sua cultura, longe da sua nação, Deus continuou velando pela sua palavra. Se Deus, querido, liberou uma palavra na sua vida, haja o que houver, você esteja onde estiver, a promessa vai te alcançar. Amém. Deus, ele é poderoso para que essa palavra seja cumprida. Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de fazer promessas. Aleluia. E o povo fica lá 70 anos no cativeiro, depois o povo volta da deportação e a promessa continua seguindo. Já não é mais um período de reis, né? O povo de Israel fica muito limitado. Depois começa, a gente conhece a história, o Império Romano se levanta, e poderia se levantar um império que fosse romano, grego, persa, não importa. Mas a promessa se cumpriu. Para a gente aqui fechar, diz assim, né? E Azor gerou a Zedoc, versículo 14. E Sadoc gerou a Aquim, e Aquim é Eliúde, e Eliúde é Eleazar, e Eleazar a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó gerou a José. Claro que isso aqui é outro Jacó, tá, querido? E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, também fala da genealogia de Jesus. No capítulo 3, a partir do versículo 23. Só que Lucas, ele faz o caminho inverso. Ele começa falando de Jesus e termina em Adão. Mostrando que Jesus, ele veio de toda uma linhagem até chegar a Abraão, depois de Abraão, Adão, e Adão vindo de Deus. Mostrando que realmente Jesus, ele era a promessa que deveria se cumprir. Amém. O que eu quis dizer, querido, com isso tudo, com toda essa história? Que se para Jesus não foi fácil, por que para mim e para você tem que ser? Pastor, mas eu recebi uma palavra, eu estou esperando há tanto tempo. Olha quanto tempo Abraão esperou. A promessa a respeito de Jesus foi prometida a Abraão. Abraão não pôde ver.
mas o importante é que a promessa se cumpriu. Davi não pôde ver Jesus com os seus olhos naturais, mas o importante é que a promessa se cumpriu. Talvez algumas coisas você não esteja vendo, a forma que Deus está trabalhando, a forma que Deus está agindo. Lembra que no último culto nós falamos sobre você gerar expectativa? Quais são as expectativas que você tem gerado? Quais são as orações que você tem feito? Quais são as promessas que Deus fez para a sua vida que ainda não se cumpriram? O irmão Josemar falou que ele tem promessas, ele espera, ele quer ver a sua filha se casando, ele quer ver os seus netos. E ele começou a se lembrar de tudo aquilo que Deus fez, preservando a vida dele para que ele chegasse até aqui. E com certeza, se cada um de nós tivéssemos oportunidade, nós também poderíamos nos lembrar de quantos livramentos, de quantas situações, de quantos impossíveis. Lembra do naufrágio de Paulo, do Euroquilão? De quantos impossíveis aconteceram para que nós estivéssemos até aqui. E às vezes Deus permite que um vendaval se levante. O vendaval na vida de Paulo se chamava Euroquilão. Qual o vendaval? Qual o nome do vendaval que às vezes se levanta contra a sua vida? Desemprego? Pode ser um nome. Enfermidade? Luta familiar, na vida sentimental? Todos nós temos os nossos ventos. Mas até o vento, querido, se submete à voz do nosso Senhor. Amém. Se o vento se levantar, Jesus também se levanta no barco. Aleluia. E ele manda a tempestade acalmar, ele manda o vento sossegar. A voz de Jesus acalma as tempestades. A promessa de Deus, independente do local, independente do período, independente se o povo foi deportado ou não, independente se eram reis, independente se eram pessoas simples, para Deus nós todos somos iguais. Amém. Deus não vê rico, pobre, poderoso, simples. Quem é poderoso perto de Deus? Quem é? Ninguém. Então, querido, não limite o poder de Deus se baseando na circunstância que você está vivendo. Não limite o poder da palavra, da promessa que foi liberada na sua vida em detrimento dessa pandemia que nós estamos vivendo. Talvez você recebeu uma palavra que não tem nada a ver com essa pandemia que a gente está vivendo. Eu li um artigo hoje falando, poxa, quem imaginaria o ano de 2020, com tantas expectativas, com tanta coisa para acontecer, o mundo todo ia parar. A igreja física ia parar. Mas quem sabe também Deus não permitiu isso tudo para que a igreja olhasse para dentro de si. Será que tudo aquilo que nós estávamos fazendo como igreja estava subindo como adoração a Deus? Estava ouvindo hoje uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, ele falando sobre isso. Tem que manter um distanciamento. Mas será que nós não já estávamos distantes? Tem que usar máscara. Será que nós já não estávamos usando muitas máscaras? O ser humano é muito bom em usar máscara. Muitas vezes nós usamos domingo. Que isso, pastor? É verdade. Lembra daquele culto que você estava rindo para todo mundo, você estava triste pra caramba? Mas você estava rindo, você abraçou, você beijou, mas por dentro você estava chorando. Aquele dia que você estava com raiva, chateado, irado, mas você estava lá com aquela carinha bonitinha. É ou não é uma máscara? Deus talvez esteja permitindo essa quarentena para a gente tirar as nossas máscaras. Amém. Não a da proteção, que a gente tem que usar conforme a legislação vigente, de precaução. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Aquela máscara que às vezes você quer dizer para todo mundo que está tudo bem. Igual rede social. Rede social está todo mundo bem, está todo mundo alegre, todo mundo come bem, todo mundo come coisa gostosa. Não é verdade? Mas nós sabemos que a vida real não é a vida da rede social. Nós sabemos o que acontece nas nossas vidas, no nosso dia a dia.
nos nossos afazeres, as nossas dificuldades e mais ainda, Deus conhece. Deus conhece a nossa realidade. Eu estou vendo aqui a foto de vocês, estou vendo a foto do pastor Antônio, da pastora Maria José, da irmã Janete, do pastor Ralph, da Sandra, da Eliane, do diácono Ailton, da Lourdinha e do João. Estou vendo até a minha foto com a Michele, da Késia, Andréia, as outras eu não estou conseguindo ver. Só tem foto bonita. Olha só, principalmente as irmãs, né? As irmãs sempre escolhem uma foto bonita. Estou vendo o pastorzão aqui de azul. Né? Ninguém coloca a foto feia. Você bota uma foto feia? Ah, acordei agora, vou tirar uma foto e botar no Facebook. Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente quer mostrar uma imagem de que a gente está feliz. Mas Deus, Ele sabe como é que a gente está. Deus sabe como está o nosso coração. E a vida não é uma rede social que a gente pode escolher as fotos bonitas para botar. Os pratos bonitos que a gente come. Outro dia eu botei uma foto de um churrasco, fez maior sucesso. Mas ninguém bota foto como está comendo arroz com ovo. Não é verdade? Alguns até botam, mas quase ninguém bota. Não é verdade? Porque a gente quer mostrar as coisas bonitas para as pessoas. É um direito nosso. Mas Deus, Ele sabe o nosso coração. Deus sabe quando a gente está triste. Deus sabe quando a gente está com medo. Teve uma vez que uma irmã chegou para desabafar com o pastor, já estamos terminando. Pastor, tem dia que eu não quero orar. O pastor já entendendo já, né, irmã, eu também. A irmã se assustou. Pastor, mas tem dia que eu não quero nem ler a Bíblia. Pastor, eu também, irmã. A irmã levou, pastor não quer. Mas pastor, tem dia que eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Pastor, eu também, irmã, tem dia que eu não quero ver ninguém, nem você. A irmã falou, mas pastor, e aí, como é que a gente faz então? O pastor falou, querida, a diferença é que eu mesmo não querendo, eu não permito que essa vontade me vença. Eu mesmo não querendo, eu mesmo estando sem vontade, eu faço. A criança pequenininha que é assim, né? Não está com fome, não vai comer. Não está com isso. Só que nós, adultos, a gente sabe o momento que a gente tem que se alimentar. A gente sabe das nossas responsabilidades. Da mesma forma, a nossa vida com Deus. Nós sabemos que nós temos que o nosso momento de orar, de ler a palavra. E tem dia que isso acontece, querido, com todo mundo. Você não quer ver nada, você não quer ver ninguém, você está triste. Você pensa, será que vai acontecer? Mas Deus prometeu, mas tem tanto tempo. Isso acontece, querido. E esse é o momento que a gente tem que se apegar em Deus. Por isso que é importante a gente estar sempre se alimentando da palavra. Olha o termo, se alimentar da palavra. Porque é a palavra que nos fortalece. Para quando vier o dia mau, lembra que Jesus falou do dia mau? O dia mau vem. E ele não pode pegar a gente desprevenido, desapercebido, como diz o tio do Rogério. A gente tem que estar preparado para o dia mau. Imagina se esses homens que a gente leu aqui duvidassem da promessa. Imagina Davi, se duvidasse. Imagina Raabe. Raabe, olha só, você hoje é meretriz, mas depois da sua história, o seu bisneto vai ser o maior rei de Israel. Nem ela ia acreditar. Talvez você receba palavras hoje que você ri. Igual Sara. Sara recebeu a promessa, o que Sara fez? Sara riu. Eu vou ficar grávida da minha idade? Poxa, já não tem mais condição. E depois ela riu de alegria, porque a promessa se cumpriu. Não importa, querido, quanto tempo leve. Não importa qual foi a promessa. O que importa é quem prometeu. Quem prometeu? Foi o homem? Se foi o homem, você tem todo o direito de duvidar. Mas se foi Deus, querido, se foi uma palavra vinda de Deus, não importa. Não importa a diferença. Não importa o tempo. Não importa o que aconteça. A promessa vai se cumprir. Jesus nasceu em um ambiente totalmente complicado, em um período da história totalmente difícil. Você conhece a história da manjedoura e teve que fugir para o Egito, e depois o Herodes mandou matar todos os meninos. Você conhece a história.
mas nada disso pôde impedir que a promessa de Deus se cumprisse. Como também nada vai impedir que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Você tem os seus pedidos de oração, você tem algo para colocar diante de Deus. Como eu falei, promessas impossíveis para pessoas improváveis. Talvez você seja mais um desses improváveis. Talvez você se veja como Davi, um rapaz simples, de vida simples, mas que tinha a promessa de um reinado. Talvez você se veja como Sara, como Abraão, já tenho uma certa idade, já me aposentei. Para Deus não existe aposentados, querido. Céu não é aposentadoria. O reino de Deus não tem aposentadoria. Talvez você se veja como Salomão, nasceu em uma situação complicada, talvez não foi uma gravidez planejada, mas Deus tem planos para você. Aleluia. Não são os seus pais que vão definir a sua vida. Não são os planos dos seus pais. Não é o sistema econômico. Não é o governo. Não é o presidente. É Deus que vai dirigir a sua vida. Amém. Deus é que sabe os planos que Ele tem para você. Amém? Nós vamos orar, nós vamos entregar diante de Deus as nossas vidas. Temos alguns pedidos de oração. E você vai colocando aí, se nós conseguimos ler tudo, nós vamos estar lendo e orando em concordância com essa oração. Amém? Depois da oração da pastora Tânia, vamos fazer os anúncios e estar encerrando. Mas que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tira a Bíblia da frente. Amém. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas. As tuas promessas, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas. Amém. Nenhuma palavra da que o Senhor falou cairá por terra, Senhor. Amém. É o que a Bíblia diz. Senhor, nós cremos na tua promessa. Aleluia. Nós cremos na tua palavra. E te clamamos para que a gente não venha no tempo da espera da promessa te atrapalhar, Senhor, passar à tua frente, querer te ajudar, Senhor. Porque quando estamos nesse processo é muito difícil. E muitas das vezes a gente quer fazer alguma coisa para apressar. Mas, Senhor, baseado nessa palavra que ouvimos, nessas verdades, naquilo que a Bíblia nos mostra, daqueles irmãos que tentaram ajudar, tentaram fazer alguma coisa e as consequências que vêm, Senhor, nos ajuda a estar com nossos olhos postos em Ti. Amém. E a confiar que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo. Amém. E que no tempo determinado, Senhor, a promessa chega perfeita como o Senhor falou, porque Tu és um Deus perfeito. Amém. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que trabalha a favor daqueles que em Ti esperam. Amém. Senhor amado, a palavra diz, lembra-te da Tua promessa, na qual me tem feito esperar. Aleluia. Senhor Jesus, todos os Teus filhos, profetas e reis, esperaram, tinham uma promessa, receberam uma palavra e esperaram no Senhor. Por isso nós cremos que o Senhor está olhando para nós, que o Senhor não esqueceu de nós. Amém. O Senhor não esqueceu da palavra, da promessa dada ao teu servo, a tua serva. O Senhor não esqueceu. Amém. Assim como Isaac orou 20 anos, assim como Abraão também orou, esperou, Senhor amado, eu creio que por mais de 20 anos também, até que a promessa se cumprisse, Senhor, mas eles viram a promessa. Aleluia. Aleluia. Eles se regozijaram com a promessa. Aleluia. Senhor amado, e assim também é na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Senhor, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor prometeu, Senhor, nós viveremos,
nós, Senhor amado, nos regozijaremos, Aleluia. porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus fiel, e que nós possamos permanecer fiéis nesse tempo da espera, sabendo que o Senhor está preparando o melhor. Tu não é Deus que se engana, tu não é Deus que se equivoca, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Senhor, que nós possamos ser trabalhados pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, entrar nessa dimensão da Tua plenitude, do gozo, de esperar naquele Deus que faz, no Deus que executa, no Deus que mudou a sorte de Jó. Senhor amado, assim, com uma palavra, Aleluia. Tudo foi mudado. Amém. Senhor, tudo foi mudado. O Senhor é fiel. Quando Ana chorou amargamente, chorou e vinha sofrendo, quando ela recebeu aquela palavra, ela voltou para casa já com um semblante alegre, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. E assim tu se lembrará da tua serva e do teu servo, Amém, do jovem, da jovem, do adolescente, Amém, daquele que clama, porque tu és fiel. O Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus fiel, e as suas palavras não cairão por terra. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Senhor, porque tu mandou o seu Filho na terra para nos salvar. Amém. Senhor amado, o mistério que teve oculto desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, o Senhor o revelou a nós, o seu Filho amado, que agora está à direita do Pai. Senhor amado, e hoje nós temos tão grande salvação, Aleluia. tão grande salvação. Ó Jesus, que o nosso coração seja disciplinado, Amém. que nós possamos nos submeter em obediência, Em nome de Jesus, que nós Senhor. possamos buscar de Ti, Senhor amado, a posição que o Senhor requer de nós. Amém. Leva-nos à obediência, Leva-nos, leva-nos ao Em quebrantamento, nome de Jesus. leva-nos à entrega, leva-nos, Senhor amado, a morrermos para nós mesmos, a morrermos para nossas vontades. Senhor amado, leva-nos a colocar todo orgulho nosso aos pés da cruz. Aleluia. Senhor, nossas vontades, nossas autopiedades, os nossos achismos, Senhor, ou de querer achar como a promessa tem que ser. Senhor, é a criatura muitas das vezes querendo discutir com o Criador, como se nós fôssemos alguma coisa diante da tua graça, diante da tua grandeza, diante da tua majestade, diante do teu domínio. Senhor, nós nos rendemos, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, traz mais revelação ainda do teu Espírito a nós. Amém. Continua abençoando o teu servo pastor Daniel, trazendo mais revelação, entendimento, profundidade da tua palavra. Amém. Sabemos que muitos são os processos, muitas são, Senhor, as experiências que o teu filho vai ter em ti, muitas águas profundas ele ainda vai mergulhar no Senhor. Deus, para que ao ser trabalhado, Senhor, ao ser espremido por Ti, Senhor amado, vai redundar em intimidade. Amém. Vai redundar em cada vez mais palavra revelada. Amém. E a tua igreja, Senhor, será alimentada. Amém. Senhor, muito obrigada, Obrigado, porque nós cremos no Deus do impossível, Aleluia. cremos no Deus de promessa, no Amém. Deus de aliança, Amém. no Deus Amém. que não é homem para mentir, verdade, no Deus Deus. que não permite que a sua palavra caia por terra, no Deus que só tem uma palavra, é o nosso Deus, o grande El Shaddai. Amém. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vitória do Josemar, Obrigado, pela Deus. cura do teu servo, Obrigado, pelo que Pai. o Senhor está fazendo. Muito Obrigado pelo teu obrigado, amor, Deus. que agora cada um
que precisa de uma cura, como o Evandro, aquele menininho Pedro que temos Daniel, orado CTI. no grupo da igreja, Daniel que está no CTI, Deus, Senhor misericórdia, Jesus, oh Senhor Deus, o Milton também, parente do diácono Daniel que faleceu, Senhor, entra de maneira poderosa, Senhor amado, filho da Fátima Gemar, que também o Senhor contempla, o Senhor traz a cura, o Senhor opera o milagre, aquelas vidas ali que no grupo das Déboras tem falado, aquela jovem Sara que tentou suicídio, meu Senhor, toma aquela jovem nas tuas mãos, toma, Senhor amado, aquelas outras crianças que têm sido colocados seus nomes, Senhor, entra com providência, Senhor, vai nas comunidades, que as irmãs têm falado que as pessoas não estão usando máscara, não estão ficando distante. Meu Senhor, tem misericórdia. o Senhor entra, Pai. Aplana, Senhor, cada situação. Estende a tua mão sobre o Brasil, estende a tua mão sobre as autoridades, estende a tua mão sobre o presidente, estende a tua mão sobre todo esse cenário confuso, Senhor, que está aí posto, Senhor. Oh, Jesus, essas eleições, meu Senhor, tenha misericórdia. Jesus, estende a tua mão, porque as coisas estão nebulosas. Sabemos que o Senhor pode mudar tudo isso, mas que haja quebrantamento nos corações, nos dá revelação a orarmos. Senhor, tu é Deus que tem promessa, Senhor, independente do cenário que se mostre, o que o Senhor tem que fazer, tu farás. Aleluia. Porque o Senhor não precisa do homem, o Senhor nos utiliza no seu serviço, no seu querer, porque essa é a tua forma de trabalhar. Aleluia. Porque o Senhor é amor, mas o Senhor pode fazer as coisas como tu quiseres. Então entra na instância federal, municipal, estadual, entra, Deus. Todas essas situações que estão havendo de investigação, de atos antidemocráticos, o Senhor age lá na França, em que os profissionais da saúde estão lutando com policiais, Senhor amado, nos Estados Unidos, Senhor, negros sendo mortos, movimentações contra racismo, pessoas se machucando, Senhor amado, o mundo tem tem assim andado de uma maneira em que cenários estão sendo preparados, a gente observa isso. Então nos dá sabedoria a orar, nos dá sabedoria a orar, porque vivemos um tempo de princípio de dores, vivemos um tempo do fim, Senhor amado, em que muitas coisas estão, Senhor amado, se desenrolando. Então nos dá discernimento, nos dá sabedoria, dá discernimento à igreja, dá sabedoria. Quantos grupos têm se levantado? Nossa igreja mesmo está com um relógio de oração intercedendo. É muita oração. E o Senhor vai cumprir o teu propósito. Amém. O Senhor vai cumprir o que o Senhor quer cumprir. Então nós, como servos, oramos pelas autoridades constituídas, oramos, Senhor, pelos governos, oramos pelos médicos que estão tratando das pessoas ainda com essa pandemia, porque ainda não há uma palavra dizendo acabou, né? Os casos estão se diminuindo a cada dia, ainda não há essa palavra, Senhor amado, mas ela virá. Nós cremos, ela virá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe em ordem o governo federal, põe ordem ao Ministério da Saúde, põe ordem os ministros desse governo, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão e vai nos ensinando como orar. Não adianta queremos tapar o sol com a peneira, nós temos que orar baseado na tua palavra, na tua verdade. Amém. O Senhor quer fazer. Muitos dos reis, muitos profetas viveram, Senhor, em reinados que eram reinados iníquos, mas eles estavam ali em obediência ao Senhor e eles tinham postura de obediência
diante desses reis e imperadores. Então nós como igreja temos obediência, nós oramos, nós clamamos, nós gememos. Tem pessoas gemendo, chorando, Senhor, em nome de Jesus. Tem pessoas, Senhor, muitas pessoas ficando desempregadas. Muitos estabelecimentos e firmas falindo, fechando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda esse quadro, Pai. Não deixa, Senhor, o número que já era de mais de 11 milhões de desempregados, esse número ir crescendo mais. Estende a tua mão, Senhor. Não trazendo cura, trazendo restauração, trazendo milagre nas famílias, trazendo também porta de emprego, trazendo, Senhor amado, acordo nas instâncias municipais, federais, estaduais, Câmara dos Deputados, o STF, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, estende a tua mão, Senhor, e nos prepara como igreja a comandarmos nesse tempo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos no poder da oração. Amém? Deus, Ele pode, querido. Mas, pastor, o Brasil está do jeito que está. Deus pode. Mas, pastor, essa pandemia no mundo todo. Deus pode. Ele é Deus. O céu não está em crise. Deus não está de quarentena. Deus não foi pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. Nós somos. Deus não. Deus não perde o controle. Amém, Deus. Amém? Nós agradecemos a sua participação. Foi um prazer, foi uma honra ter vocês aqui conosco. Amém? Sexta-feira estaremos de novo aqui, em uma dos lares, em uma das casas. Talvez aqui, talvez aí na sua casa. Quem sabe? Né? Sexta-feira vai ter um culto tremendo, independente de quem estiver dirigindo. Mas vai ter um culto tremendo de louvor e adoração ao nosso Deus. Obrigado, você que esteve conosco aí até o final. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, no nome de Jesus. Sexta-feira teremos mais um culto e domingo a nossa super live com os nossos super pastores, Luiz Ralph Messina Franco e Maria José Franco, da Silva Franco, perdoe, esqueci o da Silva. Continuamos nosso relógio de oração. Pastor, e a campanha do quilo? Continua também. Se você tiver algum quilo para doar, faça contato conosco, porque nós estamos abençoando. Liga para o Super Antônio. Algumas famílias, né, que têm passado por um momento de necessidade, nesse período aí de quarentena, muita gente desempregada, muita gente sem receber aí os seus proventos. Então a igreja ela tem esse lado social também. Faça contato conosco, que nós estaremos aí dando um jeitinho, né, de estar abençoando a sua vida, de estar chegando junto aí para quem vier a precisar. Amém? O relógio de oração, nossa igreja está sempre em oração constante. A gente não ora só terça, sexta e domingo, não. Nós estamos orando aí todo dia, todo tempo, né, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor um milagre. Né? O Brasil precisa de um milagre, né? A nossa nação precisa de um milagre, só que o que nos tranquiliza, porque Deus é um Deus de milagres. Amém? Nada é impossível e nem demasiadamente difícil para Deus. Mais algum recado? Não? Que Deus te abençoe, né? Abençoe a pastora Tânia, irmão Josemar, que esteve hoje conosco, né? Dando o seu testemunho. Se você tiver um testemunho, querido, também para dar de cura, de bênção, que às vezes a gente faz muito contato, né, para pedir as orações. E amém, a gente recebe e ora junto, e chora junto e clama junto. Mas quando Deus der a bênção, quando vier a vitória, a bênção da cura, né, uma porta que se abre, nos comunique também, para que a gente possa se alegrar com você e testemunhar, dizendo que Deus é poderoso e que Ele ainda faz. Amém?
Querido, está um frio aqui, está um vento. Parece E até nós ainda vamos o Euroaquilão que pegou Paulo. Fala que a gente vai sair daqui, nós vamos pro monte. E a pastora Tânia, ela vai pro monte. Eu vou pro monte de coberta. Pastora Zezinha, eu não esqueci daquela nossa conversa de ontem. Hoje realmente ficou difícil, mas a gente vai fazer aquele propósito, aquele ato profético. Hoje aqui, do jeito que está muito frio, não foi possível fazer, mas a gente vai fazer sim, que tem um mistério. Tem um mistério nisso daí. Amém? E Deus te abençoe, queridos. No nome de Jesus, pastor Antônio, pastora Zezinha, irmã Janete, pastor Ralf, Sandrinha, Eliane, titio Ailton, Ariane, João, Lourdinha. Tem a foto aqui do canto que eu não consegui Tava Andréia, ver quem tava é. Kézia. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém, e Deus. tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Pastora Tânia agora está convidando todo mundo para tomar um caldo verde na casa dela. Quem estiver próximo aqui será bem-vindo. Amém, glória Amém? a Deus. Que Deus te Ainda tem abençoe. mousse de maracujá. Olha aí, Diet. Que Deus te abençoe, queridos, no nome de Jesus. Amém? Glória Fica a com Deus. Jesus. A paz. Monte Monte. do Cardoso Fonte. Olha aí. Amém. Deus te abençoe. Eu tô aqui.